E os pés de Jesus Cristo caminhando por ela. E ele diz que o desejado das nações, ele viria. Que o desejado de todos os tempos, o desejado desde a época de Abraão, desde os antigos, aonde Jesus, aonde Deus faz a promessa no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Ele começa a promessa. Aleluia. E todos os profetas e todos os livros vêm falando de Jesus Cristo. E Ageu também diz, o desejado, ele vai vir, ele vai pisar nesse templo. Então esse templo pode ser pequeno, mas ele vai receber aquele, aleluia, aquele que é desejado de todos os tempos. Ele virá e ele pisará nesta casa. Ageu anima o povo para não olhar para aquela casa pequena, para não olhar para o tamanho que estava aquela casa, mas ele anima, ei, nesta casa vocês vão receber uma presença magnífica. Nesta casa, aleluia, o desejado de todos os tempos, ele vai pisar nesta casa. Se não for a presença de Jesus, se não for a presença do nosso Senhor, que enche a nossa vida, que enche a casa, que enche este lugar, que faz-se presente nesse lugar, não faria sentido nós estarmos aqui. Não faria o mínimo sentido nós deixarmos nossa casa. Não faria o mínimo sentido nós sairmos de nosso lar. Nós deixarmos, talvez depois de uma semana de trabalho, talvez cansado. Talvez depois de uma semana de trabalho, de muitas coisas, de problemas, de dificuldades. Deixar o nosso lar. Deixar o nosso ar-condicionado, a cama. Deixar a sala. Deixar talvez quem gosta de televisão, quem gosta de ver algo. Ou quem passa tempo. Deixar não, aleluia. Jamais nós deixaríamos a nossa casa, o nosso conforto, se Jesus Cristo não estivesse aqui, se a presença dele não estivesse em nossa vida. E aonde diz no livro de Deuteronômios 2, capítulo 2, versículo 40, aonde ele diz, eu te fortaleci, eu sou a tua fortaleza. É por isso que nós estamos aqui, é porque ele é a nossa fortaleza, é porque ele é o nosso socorro, ele é quem nos fortalece. Glória a Deus. Aleluia. E este povo, eles começaram a edificar a casa. Volte aí no livro de Esdras, do profeta Esdras, que é juntamente com este livro, está ali perto de Jó. Aleluia. Livro de Esdras, capítulo 3. Glória a Deus. O livro de Esdras, capítulo 3. Está bem antes de Jó, Salmos, Jó. Aleluia. E atrás. Aleluia. O livro do profeta Esdras, do livro de Esdras, capítulo 3. Olha o que ele diz no capítulo 3, escrevendo. Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se um povo, como um só homem em Jerusalém. Este povo estava se ajuntando para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros, para reconstruir o altar, para levantar aquela cidade que tinha sido destruída. Esdras capítulo 3, versículo 1. Todo o povo se juntou como um só homem. No versículo 2, então Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, começaram a edificar o altar de Deus e de Israel, para oferecerem sobre eles holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Agora no versículo 3. Apesar do terror que estava sobre eles, por causa dos povos de outras terras, eles firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. No versículo 3 vai começar, e apesar do terror que estava sobre eles, eles estavam com medo, porque as suas muralhas não estavam terminadas. Eles estavam com medo do terror de que o povo circunvizinho estava dizendo, porque nós vamos continuar a leitura, e aquele povo estava ameaçando eles, aqueles povos estavam olhando para eles e dizendo, vocês têm que parar essa construção, vocês têm que parar o que vocês estão fazendo, porque se vocês não pararem, nós vamos entrar. Imagina você trabalhando, você fazendo algo, você exercendo algo, e tem sempre alguém manifestando, sempre a voz do
do inimigo trabalhando ao contrário, dizendo: você vai parar, você não vai vencer, você não vai conseguir passar por esta obra, o que você está fazendo não vai em frente, o que você está planejando não vai dar certo, não vai funcionar. Esta era a voz que este povo estava ouvindo, esta era a voz de que este povo estava escutando. Eles se empenharam em um só coração, eles se empenharam em um só amor para trabalhar, tanto que ele diz: todos eram como um só homem. Vocês sabem o que quer dizer todos eram como um só homem? Todos trabalhavam junto. Todos tinham o mesmo pensamento, todos tinham a mesma intenção, todos tinham o mesmo desejo de quê? De edificar o templo, de edificar o altar. Aleluia! E é interessante que quando uma igreja se une para trabalhar na causa do Senhor, Satanás também se levanta, porque ele sabe que um povo unido, ele sabe que um povo onde tem união, Satanás não tem espaço para trabalhar, Satanás não tem brecha para trabalhar, e ele sabe que se um povo une para trabalhar, ele vence as trevas, ele vence o mal, e a igreja cresce, e o nome de Jesus é glorificado. Aleluia. Por isso que ele não gosta de ver um povo unido, um povo santo, um povo junto trabalhando. Quando ele vê um povo junto trabalhando, a sua obra é destruir aquela união. A sua obra é parar aquela união, porque ele sabe que se ele parar a união, ele para a igreja. Ele sabe que se ele parar a união, ele para o povo de caminhar. Ele sabe que se ele colocar confusão, ele traz no meio da igreja problemas. Por isso que este povo era como um só homem trabalhando. Aleluia. Mas este povo, se você continuar lendo, e no versículo que veio na minha mente, no livro de Atos, quando o povo começou a trabalhar para o Senhor, Jesus vai para o céu, e os discípulos começam a trabalhar. Se eu não estiver enganado, é Atos capítulo 5, onde Ananias e Safira tentam entrar no meio do povo. E é muito interessante porque no capítulo 2, capítulo 3, você vai ver a união do povo. Você vai ver o povo unido. Você vai ver um povo unido trabalhando e dizendo: tudo que eles tinham era de igual a comum, tudo que eles possuíam era de igual a todos. Aleluia. E Ananias e Safira está pelo lado de fora, eles não estavam dentro da igreja ainda, eles não estavam dentro do lugar, e eles viram a igreja. Ananias e Safira viram a igreja, que a igreja possuía, era tudo em comum. O que era tudo em comum? É que quem tinha necessidade, quem tinha falta de algo, a igreja ia lá e ajudava. Aleluia, porque aqueles homens vendiam as suas propriedades, traziam no pé do altar, entregavam aos discípulos para juntar o dinheiro e fazer com que todos aqueles que estavam fosse uma só comunidade forte, unida no Senhor. Então não tinha necessitados no meio do povo de Deus, todos tinham que compartilhar, todos tinham que juntos compartilhar. Mas Ananias e Safira vê aquilo. Ananias e Safira vê a comunhão, vê a unidade deles. Ele diz: eu vou entrar nesse meio, eu vou entrar neste meio aí, aleluia, porque esse lugar está muito bom, esse lugar que eles estão, eles não têm falta de nada, olha como eles vivem, olha a união deles. Mas só que Ananias e Safira têm o seu pensamento em entrar, mas só que já entrar com esperteza. Eles pensam na sua mente, meditam junto e dizem: vamos vender esse pedaço de terra que nós temos, mas nós não vamos dar tudo não. Vamos, entre eu e você, sou eu e você, minha esposa. Nós vamos vender por 50 mil, mas vamos pegar. Eles têm entre eles lá que nós temos que vender e dar tudo, entre eles. Eles vendem e trazem tudo aos pés do discípulo. Mas vamos só entre eu e você, vamos negociar, vamos esconder 25 mil e vamos levar 25 mil. Estou conjecturando, estou dizendo, isso não está na palavra. E eles negociam entre os dois e levam aos pés dos discípulos somente aquela quantia, mas eles escondem o resto. E é interessante que quando chega diante de Pedro, Pedro olha: Ananias, porque você permitiu Satanás encher o seu coração, aleluia, de mentira, e mentir contra o Espírito Santo de Deus. Porque ele podia chegar e dizer: Pedro, aqui está a nossa oferta, nós vendemos o nosso terreno por tanto, e estamos trazendo tanto a vocês. Porque Pedro pergunta: isso é a quantia toda? Isso é tudo? Ele diz: sim, aqui está tudo que nós temos, estamos trazendo aos pés de vocês. E aí Pedro olha, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, olha para ele: Pedro, olha para Ananias. Imagina Pedro olhando para Ananias: por que você permitiu Satanás encher o teu coração?
e mentir contra a presença e mentir contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ali mesmo, aleluia, ele cai morto. Aleluia. Porque ele queria entrar dentro de uma igreja. Ele queria fazer parte de um povo que era um povo reservado de Deus, que era um povo guardado por Deus. Ele queria entrar na mentira e aproveitar do que o povo estava vivendo. Aleluia. É por isso que na união Satanás não opera. Na união Satanás não trabalha, porque ele não tem espaço. Porque onde o Espírito Santo de Deus trabalha, ele expulsa toda mentira, ele expulsa todo erro, todo engano. Ele não fica. Se eu não estiver enganado, é Salmo 101 que diz: na presença dos justos, na comunhão dos justos, a mentira não prevalecerá, o ímpio não ficará no meio dos seus santos. Por quê? Porque aonde tem santos reunidos, aonde tem homem de Deus, mulher de Deus reunida, aleluia, o mentiroso não fica, o injusto não fica, aquele que não é santo não fica, porque ele não aguenta, aleluia, porque quem é santo quer viver uma vida diferente. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer a diferença, aleluia. E aquele que não quer fazer a diferença, ele não consegue ficar no meio da comunhão dos santos. Então ele vai de pouquinho, ele vai se indo embora e ele se afasta, aleluia. É por isso que Deus conta com poucos. E quando é poucos, Jesus mesmo disse: é poucos os que vão entrar pela porta, muitos vão procurar ela, mas são poucos que vão entrar. E eu creio que nessa casa, eu creio que nessa igreja, nós temos poucos, mas poucos que querem compromisso, poucos que querem viver uma palavra, poucos que querem a presença de Deus e saber que este Deus é grande e Ele pode. Aleluia. Aleluia. Esse povo, como um só homem, com um só coração, eles construíam um templo. Eles construíam. E se você continuar lendo no capítulo 3, no versículo 11, a partir do versículo 10, capítulo 3, versículo 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram seus sacerdotes, trajando as suas vestes com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, conforme a ordem de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e retendo graças ao Senhor. Ele é bom. O seu amor dura para sempre, sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande voz quando louvaram o Senhor, por ser tão lançado os alicerces da casa do Senhor. Olha o versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes, dos levitas e cabeças das famílias mais idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando viram o fundamento desta casa sendo lançada. Mas muitos levantaram as vozes com gritos de alegria. Versículo 13. De maneira que não podia se distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em alta voz, e o som se ouvia de muito longe. Eles terminaram o capítulo 3 louvando a Deus. Eles terminaram o capítulo 3 engrandecendo a Deus pelo que eles tinham feito, pelos alicerces da casa do Senhor ter sido lançado. Eles louvaram a Deus: o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, o teu amor dura para sempre. Mas é interessante que quando um povo se une, como eu disse, quando um povo está unido, Satanás está de olho. Satanás está olhando, o inimigo da igreja, ele está olhando e planejando e dizendo: eu vou arrumar um jeito de entrar ali. Eu vou arrumar um plano, um jeito de eu entrar ali e destruir a sua união. Vou entrar nesse meio para poder tirar o que eles estão fazendo. Aleluia, porque quando um povo tem um só coração, tem uma só intenção, e o seu pensamento é o mesmo, aleluia, o nome do Senhor é glorificado, a casa de Deus cresce, o povo é um só, seja tanto no mundo, para trabalhar no mundo, como na igreja. Porque quando eles estavam construindo a Torre de Babel, a Bíblia também diz que o povo era um só. E Deus teve que descer e confundir as línguas, porque senão eles iriam fazer aquilo que eles tinham determinado, que era construir uma torre alta, gigantesca, e eles serem nomeados grandes, e seu nome ser conhecido em todos os lugares, porque o povo era um só. O povo era um só, o seu pensamento era o mesmo, em lançar aquela torre, em trabalhar, edificar. Aqui também, o povo estava em um só. Só que lá, eles eram
trabalhavam para Satanás. Na Torre de Babel, eles estavam trabalhando para ele. E Deus viu que o seu trabalho era árduo e que eles iriam conseguir. Deus desce para impedir eles. Aqui é Deus. Estão trabalhando para Deus, estão trabalhando para o Senhor, estão edificando a casa, e Satanás está vendo, e Satanás está olhando. Eu vou despertar algo no meio deles, eu vou parar essa obra, eu vou parar este lugar. Olha o versículo 4, quando os adversários, capítulo 4, quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram e que voltaram do exílio, estavam edificando o templo do Senhor, eles chegaram-se a Zorobabel, aos cabeças da família, e disse: deixe-nos também edificar convosco, deixa-nos também ser convosco, como vós, buscamos também a vosso Deus, como também sacrificamos a Ele, desde os dias de Esar-Ardom, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças da família de Israel lhe responderam: não convém que edifiquemos com nós a casa de nosso Deus. Nós sozinhos vamos edificar ao Senhor, o Deus de Israel, que nos ordenou Círio, rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los, para que não continuasse. A Bíblia vai dizer o povo da terra. Aquele povo de volta, pôs-se a olhar para eles e desanimar aquele povo que estava trabalhando, a desanimar aquele povo que estava edificando a casa do Senhor. E é onde entra Ageu, é onde entra o livro de Ageu, porque o povo deixa de edificar a casa do Senhor e vai edificar as suas próprias casas. O povo deixa de construir a casa do Senhor e vai viver as suas vidas. Eles deixam de trabalhar para Deus e vão construir os seus impérios e vão trabalhar para si. E é onde Deus levanta Ageu. É onde Deus pega Ageu e diz: Ageu, levanta e vai e profetiza. Aleluia. E é onde nós lemos no livro de Ageu, no capítulo 1, a partir do versículo 2, e é onde ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo de edificarmos esta casa do Senhor, ainda não veio o tempo. Eles estavam dizendo: ainda não é o tempo de nós edificarmos esta casa, porque eles tinham ouvido o povo ao redor da terra desanimou eles. O povo olhou para eles e disse: vocês não vão edificar esta casa. E aqui povo, nesse lugar aqui, é um mundo olhando para eles e dizendo: vocês não vão conseguir, vocês não vão edificar esta casa não vai em frente, aleluia. E o povo da terra olhou para o povo de Deus e desanimou o povo de Deus. E eles pararam de lançar os alicerces, pararam de trabalhar para Deus. Trazendo para os nossos dias, não é coisas parecidas com o que nós temos vivido hoje. Não é parecido com os nossos dias em que o povo tem desanimado, em que o povo não tem trabalhado, em que cada um tem cuidado do seu, cada um tem cuidado da sua própria vida, e muitas das vezes a casa do Senhor fica deserta, muitas das vezes a obra do Senhor fica parada, porque Deus conta com nós. Deus quer homem, Deus quer mulheres para botar a mão no arado e trabalhar, porque Jesus mesmo disse: aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Aquele que colocou a mão no arado, ele não olha para trás. E é muito interessante, porque esse arado aí, aleluia, quando Jesus está dizendo de uma junta de bois ou de cavalos com arado. Quem trabalhou na roça sabe o que Jesus está dizendo. Porque se você olhar para trás, você não vai arar a terra niveladamente como ela tem que ser, um arado atrás do outro, mas se deixar, os bois vão virando para a esquerda, vão virando ao contrário do que tem sempre para arar, e a terra vai ficando cheia de caminhos, e ela não vai ser arada como ela deve ser arada, para poder ser trabalhada. É o mesmo jeito que Jesus está dizendo que aquele que lançou a mão no arado, colocou, segurou ali nos dois cabos,